O segundo dia da fase final do julgamento da suposta trama golpista teve como destaque a sustentação oral da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além da defesa do ex-mandatário, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu mais 3 defesas de réus da ação penal 2668. O advogado Celso Vilardi deu início à defesa de Bolsonaro por volta das 10h15 da manhã e fez questão de destacar que não há provas que atrelem Bolsonaro ao 8 de janeiro de 2023. Vilardi também questionou a delação de Mauro Cid e o tempo para analisar as provas. Vamos assistir. A questão da delação, na verdade, eu não sei se foram 11, 15, 16 depoimentos, ministro Fux, com Vossa Excelência tinha feito a pergunta, é ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas, nas 16 vezes, ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. Na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. Mas, para além disto, agora, durante o seu interrogatório, eu fiz a pergunta a respeito de um perfil de Instagram. Falso. Gabriela R. Aonde está esse perfil do Instagram? No celular dele. Eu juntei isso no processo. No celular dele, com a senha. Então, vem essa conversa. Não é ata, com todo respeito ao professor Bittencourt, professor de todos nós. Não tem ata. Não tem. O que tem é uma conversa em que ele está revelando a delação para terceiros. O que tem é mais uma conversa em que ele está, na verdade, questionando a sua própria voluntariedade. Ele diz que foi dirigido, ele diz que foi induzido, ele disse que não tinha golpe por parte do Bolsonaro, mas que a autoridade queria conduzir para isso. Isso está escrito. E, aliás, isso também não é uma novidade, porque isso já tinha saído lá na primeira matéria da Veja, são praticamente as mesmas frases. É que lá ele diz que foi um desabafo. Agora ele repete as mesmas frases, o que coloca em xeque a sua voluntariedade. Mas aí, senhor presidente, vem algo que aqui se falou o seguinte, não, está sendo investigado. Está sendo investigado, realmente tem um inquérito para isso. Mas não precisa ser tão bem investigado, porque meu escritório, a minha equipe, que não tem nenhum investigador, nós conseguimos descobrir fatos só usando a internet. Não precisa de tanta investigação. Porque, por exemplo, a Meta, que estão dizendo que não mandaram coisa, a Meta mandou da onde vieram os códigos dos computadores que utilizaram. A Meta disse quem abriu o perfil. Perfil falso, tratando de delação com o advogado do processo. A Meta diz de onde vem. Foi aberta por um e-mail que pertence ao colaborador. Um e-mail que pertence a ele há mais de 10 anos. A Meta também diz, ela não é uma quebra de sigilo, mas a Meta dá lá o número, perdoe a minha ignorância, eu não sei o nome se é código, enfim, tem um código que a Meta manda que você coloca na internet para saber o seguinte, de onde veio? A internet não diz, efetivamente, veio aqui do celular do Celso, que está no Supremo, mas ela dá a localização aproximada. Da onde veio essas mensagens? Do condomínio do colaborador. Do condomínio do colaborador. Então, que conversa é essa? Aí é perguntado, é chamado, antes do julgamento, o senhor tem esse perfil? Não, eu não tenho. O que foi isso? Uma montagem. Não, não é uma montagem. O celular é dele, ele que criou esse perfil. A localização da casa dele é a que manda os sinais eletrônicos. E mais do que isso, a senha e o perfil estão colocados no celular dele, que foi apreendido lá atrás, não é de agora. Então, a prova que ele usou isso, ela é absolutamente indiscutível. Se vão fazer investigação para punir alguém, isso eu não sei.
Agora, o que mostra... Na mesma fala, o Vilardi também questionou possível pena caso Bolsonaro seja condenado. Paulo Bueno, também defensor de Bolsonaro, tomou a palavra faltando 14 minutos para ser concluída. Eles tinham até 1 hora para falar, né? Vamos ver os destaques da fala dele. Antes da defesa de Bolsonaro, a primeira turma ouviu a sustentação oral do advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanês. O defensor de Heleno usou slides para auxiliar a defesa e manteve o argumento de que não teve acesso pleno ao material da PGR e que não houve tempo hábil ainda para acessá-los. Também questionou a atuação de Moraes em ação contra Bolsonaro. Segundo ele, não existe imparcialidade. O ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelências, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é o afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de ferrajolha a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que esse é o ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. O advogado Andrio Fernandes Farias fez a defesa do ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. No discurso dele, ele, na verdade, tirou risadas dos ministros ao citar a sogra e a obra Alice através do espelho durante o julgamento. O advogado afirmou ainda que o general atuou para demover o ex-presidente Jair Bolsonaro de possíveis tentativas golpistas. A gente vai acompanhar um trechinho. E aqui, eu lembro minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu estou curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. A minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. E como Vossas Excelências... É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora a sua sogra. Estou curioso. Estou falando do Ministério Público ainda, doutor Gil. O ministro Dino e o ministro Alexandre, ela, tal qual Vossa Excelência, me trata honestamente muito melhor que eu mereço, tem um amor. Por último, foi a vez do advogado de Braga Neto, José de Oliveira, fazer a sua sustentação. Ele alegou que Braga Neto é inocente, segundo os autos, e argumentou que houve coação na delação de Mauro Cid.
além de defender a anulação do processo pelo fato de, segundo ele, a defesa ter sido cerceada. Vamos acompanhar. Temos acesso, e o eminente relator disponibilizou, evidentemente, as peças às defesas, mas nós tivemos acesso, ministro Flávio Dino, à totalidade, à quase totalidade de todos os documentos no dia 17 de maio deste ano. 2 dias antes do início da instrução. Depois, em 6 de junho e 7 de julho, essa documentação foi complementada por ofícios da Polícia Federal. Pois bem, nós estamos falando de mais de 70 terabytes de documentos. É uma quantidade industrial. Me lembro quando a imprensa fez uma matéria, 225 milhões de mensagens e áudios. Mais de 1.200 aparelhos celulares apreendidos. Mais de 1.200 laudos. E essa ação penal que Vossas Excelências hoje analisam, ela não é oriunda apenas de um inquérito policial. Tem mais de 19 procedimentos correlatos com a inicial que foi apresentada a Vossas Excelências. Não seria razoável que as defesas, e todas as defesas pleitearam, e todas as defesas tiveram seus pleitos negados, tivessem um pouco mais de tempo para analisar esse processo? Não seria razoável, eminente ministro Luiz Fux? Evidentemente que sim. Ninguém quer a prescrição, ninguém quer que esse processo... E é um processo que, evidentemente, que tem que acabar. Mas que tivesse um tempo mais razoável, presidente Zanin. Recentemente, o CNJ apresentou um documento que chama-se Justiça com Dados. E um procedimento, eminente ministra Carmen Lúcia, que tramita no juizado especial, dura 9 meses. Este procedimento, da data do recebimento da denúncia até hoje, nós estamos falando em 6 meses.